Estamos de volta para falar de mercado e mercado do Palmeiras. Opa! Porque Richard Rios tá aí, quase saindo, né? Não saiu, mas está quase saindo. Agora há pouco o Igor falou, conversou com a Leila falou, olha, menos de 30 milhões de euros não sai. Já era a informação que André Hernan trabalhava também, que a gente tinha aqui o PVC também. Mas aí agora vamos ver quem vai chegar. A Roma está chegando, a Roma está investindo pesado, a Roma está querendo, né? E ele também. Vamos lá. Vamos atualizar essa situação, que já está virando uma novela, né? Para onde vai, Richard? Mas acho que não. Não, acho que não. Acho que é natural. E ninguém ainda chegou e falou, vou depositar esse dinheiro aí, Palmeiras. Então, assim, isso ainda precisa acontecer. Vamos lá, tem 3 possibilidades. O Zenit fez a proposta de 30, só que o Zenit é um mercado que o Richard Rios prefere esperar. Prefere outros mercados. O Benfica tem interesse, sim, no Richard Rios, só que não está na negociação porque não mandou oferta. Houve uma conversa de dirigentes do Benfica aqui em São Paulo com o Palmeiras, só que a oferta oficial ainda não foi feita. E o Benfica é difícil ter 30 milhões de euros. Tem uma questão financeira que pega também do Benfica, que é essa questão do aporte dos 30. A Roma fez a oferta, 28. Com bônus. 22 mais 23 mais 5. 23 mais 5, 28. E o Palmeiras ficaria ainda com 10% de uma venda futura. Tem os 10% que são do Richard Rios. Tem a informação de que ele abriu mão, mas a minha apuração é por outro caminho, que o Richard Rios não quer abrir mão, quer receber. É um dinheiro dele. Então, o Palmeiras sabe disso. O que acontece? Se a Roma formalizar próximo de 30, leva. Se formalizar algo, melhorar a oferta, leva o Richard Rios. O interesse do Richard Rios hoje é Roma e Benfica. São 2 mercados que o Richard Rios topa aí. O Richard Rios já deixou bem claro para a diretoria do Palmeiras que gostaria de ser negociado. Então, o Palmeiras vai respeitar a vontade do jogador e vai respeitar o lugar onde ele quer jogar. Mas está muito claro também do lado do Palmeiras, Anderson Barros, Leila Pereira, para os empresários do jogador e para o mercado. 30. Me venham com 30 que vocês levam. Então, as conversas estão na mesa. Está tudo posto na mesa. Cada um sabe o que quer de um lado. Falta agora depositar. Depositou o Palmeiras, o Richard Rios viaja. Depositou 30, leva. Os 28, pode levar, se negociar? Então, ou os 28 está naquela margem de vamos subir um pouquinho aqui? Não, vou 28 sem bônus. Aí você pode... Então, aí tem os 10%. Então, tem os 10% do Palmeiras. Que é muito atrativo para o Palmeiras. Porque é um jogador que se valoriza muito, né? E que ainda é jovem, né? Ainda tem uma chance de revenda. Conversei com uma pessoa que está nessa negociação da Roma e está, inclusive, na Itália. Falei com essa pessoa. E aí, essa pessoa me disse o seguinte, essa fonte, me disse o seguinte, depende do Palmeiras. Se o Palmeiras der o sim, já está tudo certo com a Roma. E o técnico da Roma, o Gasperini, quer muito trabalhar com o Richard Rios, já observa ele há um tempo. E ele trabalhou na Atalanta, né? Sim. E ele melhorou muito o Ederson, que era do Fortaleza, Corinthians, e que chegou à seleção brasileira. E é um jogador que nas mãos dele cresceu muito. E a expectativa do Gasperini é pegar o Richard Rios e tal, colocar ele para jogar e melhorar o jogador. Então, assim, esses 10% de uma venda futura pode ser muito atraente para o Palmeiras. Pode ser mais que os 30 que estava querendo. Exatamente, olhar lá na frente. Mas é uma decisão que está na mão do Palmeiras. E o Palmeiras está vendo, precificou. A questão é, o Palmeiras não precisa vender, não está desesperado por dinheiro para fechar o orçamento. O Palmeiras pensa em conquistas, respeita muito a vontade do Richard Rios, que vê uma grande oportunidade de realizar um sonho de jogar na Europa, mas também vai dentro daquilo que o Palmeiras quer e que o Palmeiras precificou. Vamos lá. O Palmeiras quer 30 sem bônus. Se você abre mão dos 10%, 30 sem bônus é a operação inteira. Se o Richard Rios abre mão de 10%, 10% de 30 são 3. Então, 27 pode ser que feche se você abrir mão
dos 10%. Mas esses 10 são do Richard Rios? São dos Rios. Ah, tá. Só que o que eu tenho de informação dentro do Palmeiras é de que o Richard Rios não abre mão. Não abre mão. Se ele abrir mão, ok, você fecha 27. Mas a Roma ofereceu 28. Presta atenção. A Roma ofereceu 28, 23 mais 5. 5 são bônus. Então, tem uma diferença de 23 para 30. São 7. 23 para 30 é uma diferença grande. O Palmeiras está dizendo, se me dá 30, não é à vista. Não é que precisa pagar amanhã 30, depositar 30, como era o caso do Gerson. O Flamengo dizia que só liberaria o Gerson se o Zenit depositasse integral à vista os 25 milhões de euros. Não é isso que o Palmeiras está dizendo. O Palmeiras parcela. Mas o Palmeiras quer 30 sem bônus. Tanto que a grana do Zenit tá na mesa do Palmeiras, a proposta, e a proposta diz o seguinte: pagamento, 3 parcelas de 10 milhões de euros. E assim, não é semestral. É mensal. Mensal. Em 3 meses paga tudo. Em 3 meses, 3 meses. 3 meses paga tudo. Pra ver se a Roma tem esse dinheiro? Porque ela está no mercado aí, né? A Roma sofre um pouco para ter esse dinheiro. Pois é. O Benfica. Você pega o caso assim, o tempo andou em relação ao que eu estou falando do Hulk. Né? Qual era o grande negócio do Porto? Quando o Porto era o maior clube de Portugal e hoje é o Benfica. Hoje, na verdade, nesse momento é o Sporting, que é bicampeão português. O Benfica é o clube mais organizado de Portugal, o Sporting está remando para chegar no Benfica. 20 anos atrás, 15 anos atrás, era o Porto. O Porto comprava o Hulk por 6 milhões e vendia para o Zenit por 30. O Porto vendia por 30. A economia do futebol português não é tão exuberante assim. Porque para o Benfica, 30 milhões é um sacrifício. Para a Roma também é um sacrifício. Então, quanto você quer fazer? Se quer fazer, faz 30 milhões de euros. Não é tão simples para a Roma, mas ela pode chegar. Se ela chegou a 23, ela chega a 30. São 7 milhões, né? Não é, a diferença não é tão pouca, né? É grande. Quem chega a 23, chega a 30? Chega. Se você tiver o Real Madrid com 23, chega a 30. Tá. A Roma, o mercado italiano, hoje não é exuberante. E o mercado da Roma, que não é o mercado da Internazionale, não é tão simples chegar a 30. Agora sim, Você vê como assim, o futebol brasileiro está engraçado, né? Engraçado no sentido de a gente continua se julgando muito atrás economicamente de outros países. Sim. Mas o Palmeiras pagou 25 milhões de euros pelo Vitor Roque e está discutindo que a Roma não chegou a 25 milhões de euros pelo Richard Rios. O Vitor Roque é um atacante e o Richard Rios é um volante. Ok, mas nós estamos falando de valores muito similares. O futebol brasileiro está muito distante de Inglaterra e Espanha. E do mundo árabe. Mas o futebol brasileiro não está tão distante do futebol italiano e do futebol português. E é importante olhar esses valores deste ponto de vista. Então você não precisa do dinheiro? Não, a Roma precisa. Para a Roma faz diferença esses 7 milhões. Ela não tem dinheiro sobrando, não está nadando de dinheiro também. Nem o Palmeiras. Mas é importante olhar para esse cenário. Como está nivelado, né? Como você precisa se colocar no globo. Do ponto de vista de dizer, o São Paulo acabou de negociar o Matheus Alves para o CSKA. 6 milhões de euros. Foi um grande negócio? Não. Não foi. O São Paulo precisou vender o Matheus Alves por 6 milhões de euros. Se o São Paulo tivesse uma condição econômica melhor, o São Paulo diria 6 milhões não. 10 milhões. O William Gomes foi vendido por 9 por Porto. Então, estamos falando de um cenário que o futebol brasileiro melhorou economicamente. O Rubens também está indo barato. Barato. Está barato. Por quê? Porque o Atlético não está bem economicamente, que o São Paulo não está bem economicamente. Quem é que está fazendo o jogo duro? O Flamengo faz jogo duro e diz pro Zenit, você paga 25, beleza, 25 é barato, mas paga à vista. E o Palmeiras está dizendo para a Roma, não, 23 eu não quero. Se você me der 30, você leva. É interessante, né, ver como está essa guerra de forças aí, como a gente está nivelado com algumas áreas ali da Europa, né, com algumas prateleiras, não com quem está acima. No topo. Não é no topo, mas numa segunda prateleira. E a gente viu isso esportivamente também, né, no Mundial, estávamos nivelados. Embora não fosse nas retas final do campeonato. Sim, mas numa segunda, terceira prateleira da Europa ali. E o Palmeiras está vendendo bem.
seus ativos. Sim, opa. O Richard Hughes custou 1 milhão de euros. 6 milhões de reais. Está sendo vendido por 30. Sim. Né? Achado, né? Tava no O Vitor Guarani, Reis, ninguém conhecia. O Vitor Reis foi vendido para o City 35 e ele não tinha 14 jogos no time principal. Outra coisa, que eu acho que o Hughes, 18 anos. o Hughes tem tido uma visão inteligente da carreira dele. Zenit, não, cara. Por que eu vou para um país em guerra jogar num clube que não joga Champions League? Concordo. A Roma não joga Champions League, mas a Roma vai jogar a Liga Europa. O técnico da Roma ganhou a Liga Europa pela Atalanta. Sim. Então ele pode dizer, bom, pela Atalanta ele ganhou a Liga Europa, eu posso ganhar a Liga Europa pela Roma. E aí tem premiação, e aí tem visibilidade e tudo mais. Então faz sentido ele pensar na Roma. O Benfica e não também. Faz sentido. O Benfica também. O Benfica não vai ganhar título europeu. Né? Desde que o Bela Guttmann anunciou que... Mas é um mercado... Mas ele ganha visibilidade estando no Benfica, jogando contra os times europeus. Ganha. Ganha. Ganha um pouco, mas essa visibilidade também é relativa, porque a gente parece que assim, ninguém vê futebol brasileiro, mas empresário vê. Mas ele está mais exposto lá aos outros clubes, ele joga contra esses clubes, ele faz parte do calendário estando lá. Se ele jogar Champions League pelo Benfica e o Benfica se classificar para as oitavas de final, lindo. Se ele jogar pelo Benfica, jogar 3 grandes partidas contra Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, lindo. Se ele classificar pelo Benfica e fizer uma campanha igual o Salzburgo que fez no ano passado, terminando em 34º lugar, é melhor ganhar a Libertadores. Tá, mas lá ele tem uma chance maior de ser visto, né? Por esse ponto de vista.